Alô, amigos de todo o Brasil. O RB Notícias Especial de hoje vai tratar de um tema que interessa a milhares de brasileiros. A Rede Brasil de televisão chega hoje a 22 estados da federação, com 3 canais de televisão em São Paulo e 3 canais em Brasília e dezenas de repetidoras que o presidente da empresa, Marcos Torrentino, continua ampliando a cada mês. Nós tivemos recentemente uma discussão intensa no país sobre a reforma trabalhista que deverá entrar em breve em vigor. Ela alterou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, de 1940, 43 por aí. Acontece o seguinte: as pessoas que querem continuar com a CLT vão continuar, quem não quiser passa para a reforma trabalhista. As nações do mundo têm feito reformas trabalhistas. Agora, por exemplo, é o tema principal na França. E isso causa problemas. Por que ocorre a reforma? Porque a vida muda. Você não tinha globalização, agora você tem. Mas ponto. Na área trabalhista, nós temos 2 questões muito graves. A primeira questão é a questão do aumento salarial. No século passado, principalmente na segunda metade, a gente tinha greve no Brasil todo dia. E a greve era tratada como caso de polícia, com DOPs na rua cercando os trabalhadores. Por quê? Principalmente porque nós tínhamos inflação que chegava a 30% a 40% ao mês. Então, o empregado que ganhava 10, no final do mês ele estava ganhando só 7 por causa da inflação. E aí ele queria repor, e aí ele fazia greve. As greves diminuíram com o correr do tempo neste século atual. Ampliaram-se os acordos, etc., e porque houve o combate à inflação no Brasil. Por exemplo, hoje a inflação é de 2%, o trabalhador vai querer uma reposição de 2% a 3%, que quase é feita automaticamente. Mas esse é um aspecto. O outro aspecto da maior importância é o chamado de equiparação salarial. Quando pessoas do mesmo gênero, de gêneros diferentes, por exemplo, mulheres deveriam receber mais do que os homens, outros trabalhadores que prestam o mesmo serviço na mesma fábrica, no mesmo local e querem receber o mesmo. Só que aqui não tem greve, muito pouca. Aqui tem a chamada judicialização. O empregado que se sente prejudicado, vai à Justiça do Trabalho reivindicar os seus direitos. Antes de ir lá, ele procura a advogada Cíntia Lima, do escritório Cíntia Lima Advocacia e Assessoria Jurídica, para apresentar na Justiça do Trabalho as suas reivindicações. Vamos começar com a Constituição. A senhora costuma dizer que a Constituição garante essa equiparação salarial. Como? Garante. Por tudo que foi colocado, né, Ney, que você colocou muito bem, na nossa Constituição está amparado todos os direitos fundamentais do trabalhador, qual seja 13º, salário mínimo, o piso da categoria, hora extra, FGTS, seguro-desemprego, todas essas coisas. E a equiparação salarial também, porque homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, o trabalhador exercendo a mesma função, com a mesma produtividade e técnica, e menos de 2 anos, e até 2 anos na mesma função, eles são dignos de receber o mesmo salário. Agora, essa reforma trabalhista parece que alterou essa questão, né? A senhora falou em 2 anos, mas a reforma parece que fala em 4, é isso ou não? Assim, hoje a reforma, ela vai entrar em vigor, ela foi sancionada em julho, né? E vai entrar em vigor em meados de novembro. A partir de novembro, além da data da função que o trabalhador tem que ver, ele também tem que ter... o paradigma dele não pode ter mais tempo de serviço que 4 anos. Porque, né, o que acontecia muitas vezes? Às vezes a empresa, ela aproveita o mesmo funcionário da empresa para cargos, tem plano de carreira na empresa, daí ela aproveitava e dava oportunidade para um trabalhador crescer na empresa, e aí vinha um outro trabalhador trabalhando na mesma função, com a mesma produtividade, com a mesma técnica, e recorria à Justiça do Trabalho pedindo a equiparação salarial, que estava na empresa há menos de 2 anos e queria receber
como aquele que está há muito tempo na empresa. Só que não existe até aí uma justiça, né? Então, a lei, ela tratou, a reforma agora tratou de legalizar essa parte, né? Que além agora dos 2 anos na função, o paradigma, ele não pode ter mais que 4 anos na mesma empresa. Agora, eu pergunto para a senhora, só rapidamente, quando se votou a reforma trabalhista, em junho, se dizia o seguinte: quem não quiser fica com a CLT, quem quiser fica com a reforma. É verdade isso? Não, não é verdade, Ney. O trabalhador que trabalha recebendo salário habitualmente com subordinação, ele vai ser CLT sempre. Não existe assim, as pessoas pensam, estão tirando o meu direito. Não, a Justiça do Trabalho, ela sempre vai buscar o que realmente ocorre de fato. O que acontece hoje é que foi formalizado algo na legislação que sempre ocorria. Por exemplo, vamos falar das horas extras um pouquinho. O trabalhador, às vezes, fazia 30 minutos apenas de intervalo entre a jornada, de um descanso para refeição e descanso, e depois ele recorria à Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho fazia a empresa pagar 1 hora completa como hora extra. Hoje, a reforma trabalhista diz assim, que o trabalhador ele pode fazer 30 minutos de refeição e descanso, e ele vai receber os 30 minutos que ele deveria ter 1 hora. Então, ele vai receber como hora extra apenas os 30 minutos, não mais a 1 hora que ele estava dando até hoje. Doutora, tem uma questão importante aqui, que surgiu com uma lei e surgiu com a reforma trabalhista, que é o problema da terceirização, que é o nosso assunto daqui a 1 minuto com a doutora advogada Cíntia Lima. Alô, amigos de todo o Brasil. O RB Notícias Especial deste dia de outubro de 2017 tem o prazer e a honra de receber aqui a doutora Cíntia Lima, do escritório Cíntia Lima Advocacia e Assessoria Jurídica. Portanto, o nosso assunto é trabalhista, porque estamos a poucos dias da entrada em vigor da reforma que foi votada pelo Congresso Nacional. Começou no Brasil porque estava acontecendo no exterior a terceirização. Então, uma empresa tinha... Eu trabalhei numa empresa, doutora Cíntia, que tinha 64 veículos. Tinha, portanto, 64 motoristas ou um pouco mais para fazer folga. Ela resolveu terceirizar esse negócio. Ela dizia o seguinte, que ela ia ficar livre daquela frota, ia vender a frota, ia dispensar os profissionais, ia contratar o serviço terceirizado. Ia acabar com uma oficina mecânica que ela tinha, que não queria problema, etc. Aí eu perguntei, mas o pessoal daqui, os dezenas de motoristas? Não, a maioria, se quiser, vai ser aproveitado pela empresa de terceirização, porque ela também não tem estoque de trabalhadores. Então, aqui nós temos o trabalho meio, motorista, carro. Nessa época, era proibido o trabalho fim, que seria, por exemplo, fabricar um automóvel. Aí a legislação trabalhista trouxe as duas coisas e nós temos uma lei de terceirização no país. Como é que funciona a equiparação salarial na área de terceirização, que parece que está crescendo muito no país, em todas as áreas, doutora Cíntia? Boa pergunta, Ney. Porque agora a reforma ela trouxe o seguinte, para o trabalhador pedir a equiparação salarial com o teu colega, ele tem que ser funcionário do mesmo empregador. Então, realmente, assim, no caso, esse novo cenário, vamos esperar a jurisprudência como os juízes vão se posicionar, porque a lei diz que para pedir a equiparação, o funcionário precisa trabalhar para o mesmo empregador. Antes, na verdade, assim, no mesmo estabelecimento. Hoje, como não tem a reforma ainda, o trabalhador ele pode pedir equiparação salarial. Por exemplo, o banco. No nosso bairro tem vários bancos da mesma empresa.
Ele pode, a pessoa que trabalha aqui numa praça, ele pode pedir equiparação salarial com outro que trabalha em outra praça no mesmo bairro. Com a reforma trabalhista, não, ele tem que trabalhar para a mesma empresa, no mesmo estabelecimento. Então, é uma situação nova que então não pode trabalhar numa empresa geograficamente que está em outro local. Exatamente. Tem que ser naquele mesmo local. Exatamente. Hoje, como não está em vigor ainda a reforma, o funcionário pode pedir equiparação com outro colega de outro local de trabalho, sendo na mesma localização. Agora, com a reforma trabalhista, ele tem que trabalhar para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento. Então, no caso, nós vamos ter que esperar a jurisprudência, como juiz vamos se posicionar nessa nova situação de uma empresa terceirizada pagar salário X para outro que trabalha interno receber maior ou menor. Doutora Cíntia, quais são as principais reclamações? São que procura a senhora e outros profissionais da área. Reclamações são de mulheres que querem equiparação com o salário masculino porque realizam a mesma função, ou de trabalhadores normais, do mesmo sexo, por exemplo? Olha, Ney, eu não vejo muita, assim, existe a discriminação que a gente sabe, né? A mulher, assim, às vezes é muito mais emocional, tem mais, no caso, tem filho, tem outros cuidados, e acaba recebendo, por conta disso, recebendo um salário menor. Mas a procura que vem até a mim são iguais, tanto de mulheres quanto de homens. Existem, sim, mulheres que exercem a mesma função que homens, que pedem, falam assim, olha, doutora, mas eu faço a mesma coisa, entrego a mesma coisa no mesmo tempo, só que eu recebo muito menos que ele. E também existem aqueles que trabalham para a mesma empresa, que entregam o serviço com a mesma produtividade técnica, só que existem nomenclaturas nas funções que faz ele ser inferiorizado no salário. Então, existem as duas condições. Tá bom. Então, o cliente procura a senhora faz um contrato de trabalho com o cliente. A senhora se compromete a prestar um serviço e ele se compromete a ressarcir. Ainda existe nessa área da equiparação, porque ela existe em outras áreas do direito do trabalho, o chamado ad êxito. Para o telespectador aí de Roraima, o ad êxito é uma expressão latina, lá do Império Romano, que diz o seguinte, que a doutora Cíntia pode fazer um acordo com o cliente e dizer para ele o seguinte, olha, os meus honorários profissionais são de tanto, você me paga assim, assim, assado, tudo bem. Ou então, os meus honorários serão ad êxito, ou seja, quando você ganhar a causa, eu tenho um percentual de X. Funciona ainda, na equiparação, funciona isso também? Funciona, Ney. Na área trabalhista, quando o advogado ele está defendendo os direitos do reclamante, do trabalhador, a prática, o costume é ele receber ad êxito. Isso, de certa forma, acaba até assim, estimulando que a pessoa entre com uma reclamação certa, né, no caso, para ter realmente um direito, para que não ter pessoas, no caso, querendo buscar a justiça sem ter realmente o direito. Aqui em São Paulo nós temos um único fórum trabalhista, correto? Está na Barra Funda? Não? Não. A partir de 2013, 2014, nós estamos agora na Zona Sul e na Zona Leste. Também temos um na Penha, Fórum Trabalhista. E a senhora judicializa de acordo com a região do escritório ou com a região do cliente? A competência para propor ação, no caso, é com o último trabalho onde o reclamante prestou serviço. Então, é do contrato de trabalho dele, onde ele a última vez prestou serviço. Se a última vez ele prestou serviço no Tatuapé, então o fórum dele de propor ação vai ser na Zona Leste, na Penha. Quando a senhora faz a inicial, que a senhora reivindica e apresenta os direitos do seu cliente, quando a senhora faz a inicial, a senhora já junta provas que o cliente lhe trouxe ou essas provas acontecem no correr do processo? Depende, né? Existem coisas que, assim, quem alega tem que provar, né? E na Justiça do Trabalho também. Hoje, nós
usamos muito conversa de WhatsApp para a gente emendar, gravação, áudio, nós também usamos, e-mail, né? Tudo isso é prova documental e ainda colabora com o que você está pedindo. Por exemplo, se eu tenho um e-mail que foi dada a um funcionário dizendo tudo o que ele teria de fazer, que ele pode usar aquilo para dizer assim, olha, juiz, tudo o que eu fazia era a mesma coisa que o meu colega, está aqui uma prova, então nós vamos juntar no início. E existe também a prova que é constituída na audiência, né, que é através de testemunha, que aí vai ser ouvida e o juiz vai instruir no caso da audiência. Tá bom. Como é que corre este processo e quanto tempo ele dura? A senhora vai responder daqui a 1 minuto. O RB Notícias Especial da Rede Brasil, neste dia de outubro de 2017, às vésperas da entrada em vigor, daqui a poucos dias, da reforma trabalhista que foi votada pelo Congresso Nacional. Nós temos o prazer e a honra de receber aqui a advogada Cíntia Lima, do escritório Cíntia Lima Advocacia e Assessoria Jurídica, e nós estamos tratando do seguinte: como funciona a equiparação salarial, que ocorre sempre através de uma ação trabalhista na Justiça. Quanto tempo, como é que funciona, quantas audiências tem, de modo geral, e quanto tempo demora? Num processo, pode haver 2 ou 3 audiências. Como funciona? Hoje existe uma primeira audiência de conciliação, onde o juiz vai chamar as partes, vai ouvir e vai tentar uma conciliação, né, um acordo entre as partes. Não sendo firmado, vai haver audiência de instrução, no caso. E aí pode haver, no caso, mais uma audiência, dependendo do caso. Hoje o processo é eletrônico. Se eu distribuir uma ação hoje ela vai ser de forma eletrônica, não vai ser como processo físico, como o papel antigamente. De papel. Esse processo eletrônico, ele nos ajudou bastante na evolução do tempo. Ele está muito mais rápido. Porém, uma ação trabalhista, se ela for percorrer todos os trâmites, acredito que ela demore no mínimo 4 anos. Na Justiça Trabalhista, o recurso também existe muito naturalmente? Existe, sim. Existe o juiz sentenciando, nós podemos entrar com embargos de declaração, de repente ele faltou de ver algum direito que nós pedimos, ou às vezes não ficou claro, então é entrado com embargos. Depois tem um recurso ordinário, no caso, para rever tudo aquilo que a parte achou que não foi justo na sentença. E depois existe ainda um recurso para o STS, mas esse é mais filtrado. Ele não é qualquer processo que vai, é apenas de repente, algum direito que segundo a parte, não está prevista na Constituição e não foi fundamentada pelo juiz. Mas aí é muito mais difícil de subir. Quando o cliente ou a cliente procura a doutora Cíntia Lima, quais são as recomendações que a senhora faz? Inclusive, para que ele não corra o risco de perder o seu direito. Por exemplo. Exatamente. Ou perder a razão. Exatamente. Eu, no meu trabalho, eu tento ser mais clara possível, digo para os meus clientes dizer realmente tudo o que acontece com a verdade, porque quanto mais limpos nós formos e claro, com o pedido, mais fácil a gente tem de demonstrar para o juiz, para o judiciário, que a pessoa tem aquele direito. Então, assim, além da pessoa ser clara, levar testemunha, conversar com elas, eu digo sempre que para elas realmente procurar as provas como testemunha, como se tem algum documento que elas podem trazer e sempre falar a verdade, no caso. A senhora falou aqui da sentença do juiz. No caso criminal, por exemplo, o juiz é obrigado, na sentença, a analisar ponto a ponto daquilo que foi apresentado pela defesa e pela acusação. Eu dou um exemplo rápido. O juiz Sérgio Moro, da primeira instância de Brasília, ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez um documento com cerca de quase 900 itens. Ou seja, ele analisou prova
a prova dos advogados de defesa e dos procuradores. Na Justiça do Trabalho também existe essa exigência, o juiz é obrigado a avaliar prova a prova dos dois lados? Sim, Ney. É por isso que existe até um recurso para nós chamado embargos de declaração. Se as partes juntam aquele documento que para ela diz que, olha, está provando aquele fato ou na defesa da empresa ou para colaborar com as alegações do reclamante, então o juiz tem que ver. Por isso, se caso ele não abordar todos os documentos, nós entramos com um recurso chamado embargo de declaração, pedindo para que o juiz, olha, tem aquela prova lá em folhas tal, que não foi vista, que não foi fundamentada, que a excelência não mencionou na sua sentença, então por hora, com todo respeito, veja e declare, né, o teu julgamento. Doutora Cíntia, na advocacia criminal, até pouco tempo, o sujeito recorria, tem um ex-senador que ele ficou 20 anos recorrendo lá em Brasília. Agora ele está preso. Então mudaram, porque era até sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado leva 20 anos, 30 anos. Agora é segunda instância. O colegiado, se alguém for condenado na primeira instância e também na segunda do colegiado, vai para a cadeia e recorre preso. Eu acho, doutora Cíntia Lima, que recorrer para as empresas pode ser um bom negócio, se ela perder na primeira instância. Porque ela recorre e ganha mais tempo para pagar. Pode acontecer isso, não? Ney, nem sempre é assim, porque para a empresa recorrer, ela tem que pagar as custas processuais. No caso, hoje... Tem que pagar os honorários da senhora e as despesas do processo trabalhista. Que são caras. Hoje, existe um teto, né? Que caso a condenação seja mais que R$12 mil, a empresa tem que pagar por volta de uns R$9 mil para poder recorrer. Assim, esse dinheiro que ela vai pagar as custas fica como um depósito judicial com uma garantia, caso o reclamante ainda ganhe, ele possa sacar esse dinheiro como parte do pagamento. Mas, ao meu ponto de vista, eu não acredito que seja uma vantagem para a empresa, porque se ela foi condenada e algo que o reclamante realmente já provou com documento, com testemunha, não vai ser reformado pelo colégio. Então, não é vantajoso porque corre juros e é melhor que a poupança, corre juros de 1% ao mês. Doutora, última pergunta para o telespectador de Roraima e do Rio Grande do Sul, do RB Notícias. É verdade, doutora Cíntia Lima, que qualquer pessoa pode acompanhar, ou o interessado, pode acompanhar um processo trabalhista pela internet da sua casa? A senhora está no escritório. Os casos que a senhora atua, através da internet, a senhora pode ter tudo ali? É verdade. Hoje nós, advogados, pouquíssimas vezes nós vamos ao fórum. Antes, assim, a ida aos fóruns era muito maiores, né? Hoje, com a internet, o site, realmente ficou muito mais fácil. Nós vemos no nosso escritório a situação do processo, qual foi o último andamento, o que o juiz disse, realmente é dessa forma. Só vai para a audiência? Só vai para a audiência. Ou, às vezes, existe também, embora seja eletrônico o processo, existe às vezes uma demora do juiz fazer algum andamento, ou até mesmo da vara. Aí o advogado tem que ir até a vara e falar assim, olha, isso aqui está na conclusão, faz 2 meses e ainda o juiz não deu um parecer. E existe esse andamento, mas é muito mais, é menos do que antigamente. Doutora Cíntia Lima, do escritório Cíntia Lima Advocacia e Assessoria Jurídica, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado pela excelente entrevista. É o RB Notícias da Rede Brasil de televisão.